Olá, gente. Estou passando aqui para contar para vocês uma das minhas experiências com o mundo espiritual que eu tive. Não faz muito tempo, faz cerca de alguns meses, mas agora que eu me sinto preparada para contar. E de uma certa forma para ajudar outras pessoas que possam precisar, né, ou estejam passando pelo mesmo problema que eu, né, e não sabe como sair disso. Muitas vezes as pessoas se entopem de remédios, né, vai para o médico passa remédios controlados e tudo, para a pessoa poder dormir e tal. Né? Eu vou falar para vocês sobre demônios incubados ou demônios ocultos na nossa vida e a gente não sabe. Eu estava afastada dos caminhos do Senhor e voltei, né, já há algum tempo. E determinado tempo, depois que eu voltei para o Senhor, voltei a orar, voltei para jejuar, né? Voltei a jejuar e buscar o Senhor, tudo mais. Aí o que acontece? Eu comecei a ter sonhos. Sonhos e sonhos e sonhos, isso todos os dias. Eu sonhava com pessoas de roupa preta, eu sonhava com pão queimado preto, eu sonhava com pessoas, eu vestida de preto, e isso todos os dias, todas as horas que eu me deitava para dormir. Eu sonhava ganhando par de sapato preto, tudo era preto, todos os sonhos que eu tinha, nenhum deles tinha que ter alguma coisa com preto. Pessoas da minha família de preto, até a minha irmã sonhava com eu e outra pessoa da minha família de preto. Aí ela me contava. E isso começou, de uma certa forma, a me apavorar. E assim, eu não contava, né, pra ninguém. Em um outro sonho eu contava a minha irmã, né? Que eu e ela contamos. E eu sempre tive esse dom de revelação nos sonhos, né? Ou sempre que tá para acontecer alguma coisa com o meu familiar ou na minha vida, alguma coisa, Deus sempre me mostra em sonhos. E isso, esse demônio, ele sabendo, né, disso, e ele não queria deixar eu ter o quê? Comunhão com Deus. A partir do momento que eu voltei, há cerca de uns 2 anos e poucos atrás, né, não faz muito tempo que eu voltei, passei 11 anos, me afastei dos caminhos do Senhor e voltei faz 2 anos. E eu e foi aquele tormento. Durante, acho que acho que quase um ano, foi mais de 6 meses, quase um ano eu tenho esse sonho. E eu já estava com medo de dormir. Tanto é que eu tinha medo de dormir. Quando chegava a noite para me dormir, meu Deus, eu já passava o dia. Se eu cochilasse à tarde, alguma coisa assim, eu sonhava com gente de preto. Eu sonhava ganhando sapato preto. Eu sonhava perdendo dente. Eu sonhava todos os dias. E, meu Deus, o que é isso, o que é isso? E aí, então, eu comecei a orar. Quando eu tinha esses sonhos, aí eu jejuava, né, por alguma coisa, por alguém da minha família, pelos meus filhos. Eu saía orando por todo mundo, por mim, por todo mundo. Mas mesmo assim continuava. Aí eu comecei a orar o Salmo 91. Nesse sonho, toda noite eu sonhava, né? Por causa dos terrores noturnos, toda noite que eu ia dormir. E comecei a orar na palavra, né? Tiago 4,17. Submetei-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque eu sabia que isso, de uma certa forma, era um ataque. Só não sabia como reagir, né? Aí, então eu comecei a orar e tinha ponto de eu não conseguir dormir, eu passar a noite todinha acordada com medo de dormir. Ou quando eu dormia, eu sonhava e eu acordava no meio da noite e aí eu já não queria dormir mais.
né? Muitas vezes ficava com insônia, né? Porque aquilo já estava na minha mente, eu tinha medo de dormir. Aí, e nisso, eu disse, eu vou começar a jejuar mais vezes, né? E mais pesado. E quando foi um certo dia, eu me dispus a jejuar por mais dias, né? Era 3 dias, eu jejuava, passava 12 horas, entregava, aí entrava de novo, me alimentava um pouco depois, mais 12 horas, e isso assim fui fazendo. E quando eu comecei o propósito de jejuar, por isso que eu estava passando, porque eu já não aguentava mais, e eu também não contava a ninguém dos sonhos, porque o diabo, quando ele lança os sonhos, ele quer saber se aquilo ali realmente deu certo. Então, eu passei, né? O Espírito Santo falava no meu coração que eu não contasse, que não era para eu estar contando os sonhos que eu tinha, esses sonhos apavorantes. E eu passei a não contar, mas eu ficava para mim e aquilo foi me angustiando cada dia mais. E aí, nesse propósito que eu fiz, né, por essa causa, quando eu estava abrindo o propósito, orando a Deus, né, o Senhor falou no meu coração, ora expulsando demônios incubados, demônios ocultos. Aí eu fiquei pensando, Deus. Aí abri o propósito, e quando eu entreguei o propósito, à noite, eu acho que nesse dia foi à meia-noite, eu não lembro, mas eu acho que sim, que eu sempre entregava um propósito à meia-noite, ou abria à meia-noite, né, e entregava no outro dia, ao meio-dia, ou às 6 horas da tarde, era assim que eu fazia, e intercalando o jejum. Aí, isso eu comecei a sentir forte, é hora por demônios incubados. Então, nesse dia eu fui entregar o propósito, e eu comecei orando, expulsando os demônios incubados. E eu comecei a mandar eles saírem da minha vida, saírem dos meus sonhos, saírem de onde eles estivessem escondidos na minha vida, né? E sempre quando eu orava, eu sentia algo assim nas minhas costas, como se fosse um peso, ou tremia minhas costas quando eu estava orando, como se eles estivessem escondido atrás nas minhas costas, alguma coisa assim, ou tivesse algum lugar que eu não estava percebendo eles, mas eles estavam ali escondidos. E eu fui orando, vocês saiam de onde vocês estiverem, peguem suas malas, tudo que é seu, vá para o lugar de onde vocês vieram, e saia orando. E eu ia me arrepiando, e eu fui orando cada vez mais forte, e o Senhor foi trazendo as palavras, e eu fui expulsando ele em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu fui expulsando ele, tá? Terminei, entreguei o jejum, expulsei, orei e fui dormir. Quando eu deitei, logo peguei no sono nesse dia, que eu não conseguia dormir. Eu ficava horas e horas para poder dormir, olhando o celular, mexendo. Eu levantava, orava para dormir e me deitava. Às vezes não conseguia, passava a noite acordada, às vezes eu só ia dormir. Eu já contava amanhecendo o dia, porque eu acho que eu me sentia segura para poder dormir. Mas mesmo assim eu sonhava. Aí nesse dia eu deitei para dormir. Num certo momento eu vi meu esposo se levantando da cama. Ele dorme na ponta da cama e eu durmo no canto da cama. Porque meu canto da cama fica para a parede, né? Tem a parede e eu fico lá. E eu vi meu esposo levantando, abrindo a porta do quarto. Aí eu perguntei a ele, para onde tu vai? Ele falou, vou dormir no quarto dos meninos. Eu disse, oxe, vai então que eu vou ficar com a cama sozinha para mim. Pra eu ter espaço para eu me mexer. Eu no sonho, isso eu estava sonhando. Que meu marido tinha levantado, né? Mas foi muito real. Para mim tinha sido real. Meu marido tinha levantado e tinha saído do quarto e dormir na cama dos meninos e eu tinha ficado só. Assim que meu marido saiu, no sonho, né? Ele fechou a porta do quarto e foi pro quarto dos meninos. Quando eu fechei os olhos para dormir, que eu sonhei que eu estava na cama, né? Estava dormindo. Que eu fechei os olhos para dormir, veio um ataque de um demônio em forma de uma libélula. Ele batia, vinha com aquelas patas para cima de mim, me atacando. E ele veio me atacando e eu gritando e eu, sai em nome de Jesus. Aí eu gritava e eu gritando. Isso eu comecei a me debater na cama. E saiu ele. Aí quando ele saiu, veio o outro pela ponta da cama, onde meu esposo dormia, e veio pra cima de mim também. Aí eu gritei, sai em nome de Jesus. Aí meu marido me acordou, Betânia, Betânia. Me acordou, o que foi? E aí eu acordei assim,
né? Quer dizer, tinha 2 demônios incubados que estavam causando esses ataques espirituais no sonho. E eu acordei, aí eu acordei assustada, aí meu marido perguntando o que foi, eu disse, não, foi um sonho que eu tive. Aí no outro dia foi que eu fui contar a ele o que foi que tinha acontecido, e eu entendi que tinha sido os demônios que eu tinha expulsado, os demônios que estavam incubados. E meu marido estava na cama, e quando eu olhei, ele estava na cama. Quando ele me acordou, ele estava dormindo, ele estava na cama. Ele se acordou assustado com meus gritos, porque foi muito real. Na verdade, eu pensei que meu marido estava saindo do quarto, ele era real, mas isso foi um ataque espiritual também nos sonhos, porque quem estava me atacando, os demônios, eles estavam me atacando nos sonhos. E eles estavam incubados, escondidos, e eu não sabia, né? Quando eu orava na palavra, usando a palavra, por isso que a gente tem que usar a palavra. Eu resistia ao diabo, ele foi gerado de voz, e o Salmo 91, e toda noite eu orava, diminuiu bastante. Mas ainda eles voltavam esporadicamente, alguns sonhos eles estavam voltando, e eu estava vendo que eles ainda estavam me atacando. Se eu parasse de orar, os ataques voltavam. Então eu tinha que fazer alguma coisa. Foi nesse dia que o Espírito Santo falou em meu coração, que eu orasse por demônios incubados. E eu orei. E graças a Deus expulsei. Hoje em dia eu caio na cama, eu durmo, eu apago, né? Eu sonho, porque o Senhor me revela coisas em sonhos, mas eu, assim, literalmente durmo. Durmo como uma pedra. Durmo, me acordo bem, porque eu não me acordava bem, me acordava cansada, exausta, porque passava a noite todinha batalhando nos sonhos, né? É o que eu quero dizer para vocês. Eu vim fazer esse vídeo porque o Espírito Santo começou a tocar no meu coração para eu passar. Então eu estou passando para vocês aprenderem a reagir, porque muitas vezes as pessoas estão tomando, como eu já falei, tomando remédios controlados, não conseguem dormir, insônia, ataques espirituais, ataques noturnos, incubos e secubos, esses demônios que atacam as pessoas no sono, dormindo, e as pessoas ficam apavoradas, não sabem como agir, né? Então, hoje eu venho trazer para vocês começarem a orar por demônios escondidos. Primeiro, fechando as brechas, né, gente? A gente tem que fechar as brechas, né? Brecha, porque a gente muitas vezes abre brecha, a gente discute brigas dentro de casa durante o dia, discute, às vezes chama um palavrão ou outro, e isso abre brecha, né? Vícios muitas vezes a gente não é liberto, coisas que a gente fazia que não agradava ao Senhor, entendeu? Mas eu sei foi porque eles me atormentavam, porque eu voltei para o Senhor. Eu digo, meu Deus, eu não passava nada disso, e agora eu voltei para o Senhor. E esses ataques, todo o meu sono, que é isso, Senhor, que é isso? E eu ficava apavorada. E às vezes o diabo ele manda sonho, né? Através desses demônios, ele vem os sonhos, né? Sonho de morte, que às vezes a pessoa termina contando para outra pessoa, em vez. Quando vocês tiverem sonhos ruins, não, quando acordarem, não conte logo para outras pessoas, porque ele quer ver, porque tudo que a gente fala tem poder no mundo espiritual. Então eles querem ver que aquele sonho que ele mandou deu certo. E às vezes a pessoa fala e deixa. Não deixem. Quando vocês tiverem sonho ruim, sonho de morte, sonho que vocês, de uma certa forma, vocês ficaram com medo. Muitas vezes a gente até nem fala. Mas vocês vão orar. Vão repreender esses demônios no sonho. Abram um jejum. Antes de contar para alguém, abram um jejum e oração. Abram um jejum e repreendam demônios incubados. Expulsem demônios incubados, demônios ocultos. Porque essa foi a minha experiência, né? Essa foi a minha experiência e que eu quero que vocês, né, que ajudem pessoas que por algum motivo não conseguem dormir, é assombrado à noite, estão tendo pesadelos, né, e não ficam atormentados durante o dia, exausto, cansado, com medo de dormir. Foi o que aconteceu comigo, eu estava com medo de dormir. Então, espero que eu possa ter ajudado, que eu possa ajudar com esse vídeo
algumas pessoas de uma certa forma, né? E é isso, gente. Eu agradeço a vocês e que em nome de Jesus, esse vídeo alcance pessoas que estão passando por esses ataques noturnos.